Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Feliz estar aqui nesta noite para juntos adorar o Senhor na beleza de vossa santidade nesta noite. Já quero fazer meus agradecimentos, primeiramente ao eterno Deus, e nos está mais uma vez em teu altar ministrando a sua rica e doce e infalível palavra de Deus. Segundo, eu quero agradecer ao pastor Milton e também a vida da esposa pastora Luna. Meus irmãos, abra a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 14 e no seu versículo de número 1. Não cessa de glorificar glória, glória a Deus, ao nome do Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso. Estamos aí um pouco com a garganta derritada, me pregando a semana inteira e mais a programação de rádio que a gente está fazendo, mas Deus está dando a vitória. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim: e aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos príncipes dos fariseus para comer pão, e ele estava observando, e eis que estava ali adiante dele um certo homem indrópico. Aleluia. E Jesus, tomando a palavra, e falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele, porém, calaram-se, e tomando, o curou e despediu. E disse-lhe: qual será de vós o que, cantando-lhe num poço, e em dia de sábado, juntando ao boi, e não tirar logo? E nada lhe podiam explicar, por isso se calaram. Amém? Tome o assento para a glória de Deus. Aleluia. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra de vitória para nossas vidas e também uma campanha de libertação. Jesus está nos ensinando nesta noite. Cristo nos mostra mais uma vez que no sábado, mais um dia em que louvamos a Deus. Jesus estava falando em parábolas aos seus servos. Jesus chega na casa dos homens e comem pão, e ali Jesus observa um homem de enfermidade. E Jesus então pergunta para eles: é lícito curar no sábado? É lícito transformar alguém no sábado? E Jesus então pergunta para aqueles homens, interroga aqueles homens, e a Bíblia diz que eles não respondem nada, dizendo: se tem uma manada, se tem um boi que cai num poço, é lícito livrá-lo logo? Jesus estava dizendo em parábolas para esses homens. Jesus, quando ele veio, ele não perguntou, porque Jesus ele cura no sábado, ele cura no feriado. Aleluia. Ele é Deus. Glória. E a Bíblia vai dizendo que os fariseus então observe que Jesus está curando aquele homem, está transformando aquele homem, porque Deus, por a sua bondade e o temor à oportunidade de Deus curá-lo, foi a oportunidade de Deus fazer uma transformação na vida desse homem. E Jesus nesta noite dizendo: eu tenho uma oportunidade para fazer milagres. Eu tenho a oportunidade de fazer o bem sem olhar quem.
o Senhor curou aquele homem inchado. Eu quero dizer uma coisa: Jesus, ele curou aquele homem que estava paralítico 38 anos. E era sábado. Jesus curou aqueles, ressuscitou Lázaro que estava morto. Era sábado. E Jesus ainda, ele continua transformando e fazendo os seus milagres. Ele curou 2000 anos. Ele curou 3000 anos. Ele curou 2000 anos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que cura, que transforma, que faz os seus milagres. E a Bíblia diz que os fariseus, como sempre, caem irritando as suas atitudes. Eles sempre, quando Jesus está curando alguém, eles ficam irados, dizendo: espera aí, quem é esse homem que quebra o decreto, que no sábado não é lícito ressuscitar ninguém? A Bíblia vai dizendo então que quando o Senhor, ele diz sobre a tua palavra, e ele dizendo, Jesus pergunta para eles, dizendo assim: olha, e disse-lhe, qual será a voz a que cair-lhe num poço? Aleluia. E em dia de sábado, juntando ou um boi e não tira logo? Jesus está fazendo uma pergunta para aquele homem: é lícito? É lícito alguém que cai no poço, ou melhor, alguém que morreu, faleceu, é curar no sábado? Ressuscitar alguém no sábado? Jesus está dizendo para a tua vida, irmão: Jesus não tem hora, Jesus não tem dia, Jesus não tem feriado. Jesus, ele ainda continua curando, mas depende de mim e de você querer a transformação de Deus em nossas vidas. Aleluia! Glorioso Deus! Muitos não querem ser transformados. Muitos hoje não querem ser curados. Você sabe o que acontece hoje? Pessoas hoje não querem ser mais curadas porque hoje a sensibilidade da igreja é muito grande hoje. Tem acesso para cadeirante. Vou falar de novo lá. Rebadar a calachai. Tem acesso para cadeirante. Tem elevador para cadeirante. Que jeito que na época não tinha cadeira de, ou melhor, não tinha cadeira de rodas. Não tinha escada rolante para cadeirante, não tinha corrimão para cadeirante. Jesus, quando ele chega, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Porque quando Jesus então pergunta aquele homem, Jesus faz uma pergunta. Ele disse: qual será de vós se cair alguém no poço, ou alguém no poço? É lícito ressuscitar lá? É lícito tirar alguém de lá? Jesus está dizendo, ele quebra o paradigma. Não, vou falar, eu sou o pastor. Ele quebra o paradigma. O que a medicina não faz, ele faz. O que o juiz não faz, ele faz. O que o advogado não faz, ele faz. Porque ele é Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus que é o Deus que faz, é o Deus que nós estamos adorando. A Bíblia então vai dizendo que o mestre, aleluia, se sentiu. E o Senhor diz: eu curo e eu transformo. Aleluia. O interessante, pastor Milton, que todas as curas que Jesus sempre curou, está dizendo: toma a tua cruz e me siga-me.
Não, vou falar de novo, pastora. Jesus está dizendo: toma a tua cruz e me siga. Quando Jesus diz para isso, a Bíblia vai dizendo que quando Jesus chega até um certo ponto, Jesus então está dizendo: peça o dia e abate e não irá ará-lo. E imediatamente o Senhor diz: não precisa se irar, porque eu continuo. É jejum do impossível. O pastor deu uma palavra interessante: casca de demônios não sai de qualquer jeito. Casca de demônios não é entrevista. Demônio não é para ser entrevistado. Nós vemos por aí hoje que muitos estão entrevistando demônios para ganhar ibope. Mas o Senhor disse: em nome, Ele só falou a palavra, qual é? Em nome de Jesus, sai. Ele só falou a palavra, sai. Demônio não é para ser entrevistado, não para bater retirada, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. É verdade, meu Deus amado. Aleluia. Mas o que acontece hoje? Hoje a pessoa não está querendo que Deus use ele. Ele está querendo que ele use Deus. Como, pastor? Por exemplo, posso ser profeta de Deus na sua vida? Deus não precisa de espectadores. Vou falar isso, pastor. Hoje tem muita alma doente. Hoje tem muita alma fraca. Hoje tem muita alma que precisa realmente ser alimentado em uma boa e elegante palavra de Deus. Hoje tem mente fraca, hoje tem almas fracas, porque eu vou lá para ver o que o profeta tem para mim. Jesus amado. Eu vou lá ver o que o profeta tem para oferecer para mim. Eita Deus, maravilhoso. A Bíblia diz que ela é a melhor revelação da nossa alma. Glória a Deus. Não preciso chegar aqui e dizer: posso ser profeta de Deus. Não, Jesus já está falando com você. Quer ficar curado? Aleluia. Se eu creio, ó Pai, em nome de Jesus. Eu não preciso chegar aqui e rodopiar, soltar banana para você, não. Deixa eu te dizer para a tua vida: Jesus continua transformando. Aleluia. Senhor Jesus. Jesus está aqui como homem. Ele veio como homem, sofreu como homem, mas ele, quando ele morreu, ele não abriu a boca. Eita Deus. Jesus está dizendo para mim e para você: quando Ele quer transformar, quando Ele quer fazer na sua vida, o diabo não pode impedir. Olha a oportunidade que aquele homem teve de ser curado nas mãos de Deus e ainda perguntar para Jesus: espera aí, é lícito curar alguém no sábado? É lícito fazer alguma coisa no sábado? Porque tem igreja por aí que nem no sábado pode nem passar gilete no sovaco. Nem raspar a perna não pode. Não, nós somos templo do Espírito Santo. Eita Deus. Aleluia. E o templo do Espírito Santo tem que estar bonito, cheiroso. Glória. Ah, não, vou falar de novo, pastor. Glória a Deus. O templo do Espírito Santo tem que estar bonito e cheiroso para vir a presença de Deus. Glória a Deus. E o Senhor ainda está dizendo que Ele é o mesmo que vai fazer. Eu creio. Ele é o mesmo que vai transformar. A oportunidade de você hoje sentir a presença de Deus é a oportunidade de hoje você vir e cantar a Ele como louvor e adoração. Porque o Senhor está dizendo: Ele entrou na casa dele homem e comeu pão e observou.
eu vou observar. E Jesus disse: espera aí. E alguém desceu num sábado, e entrando ele numa casa de um homem, ou melhor, de um principais fariseus, dos fariseus, para comer pão, e ele estava observando. Aleluia. Vamos ver como é, até onde vai. E no verso 2 disse: e era que estava ali diante deles um certo homem hidropíco, ou melhor, um homem enfermo. Observar isso. Aí Jesus então agora vai fazer uma pergunta para aqueles homens. O que? Jesus tomando a palavra. Tomando? A palavra. Tomando? A palavra. E falou os doutores da lei e os fariseus, e dizendo: é lícito curar no sábado. Perguntou para os doutores da lei. Perguntou para os fariseus. Meu Deus, é forte. E esse homem aqui, é lícito ser curado? E aí, como é que vocês me falam? Jesus teve a sua oportunidade de curar esse homem. Enquanto Jesus estava na casa dos doutores da lei, comendo pão e observando, aí Jesus tomou a palavra. Sabe o que Deus está querendo dizer? É uma palavra que pode transformar tudo sobre a tua vida. É uma palavra, pastora, que pode transformar a tua casa. É uma palavra que Deus te levanta o ânimo. É uma palavra que Deus cura. É uma palavra que Deus transforma. É uma palavra que Deus te renova. Uma palavra, pastora Ana. E Deus está dizendo para você: não temas, crê somente. Glória a Deus, eu creio, Senhor. Jesus está dizendo para você: não temas, porque Deus, aleluia, Ele falou da humildade. Ele é humilde. Ele dizendo no Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo de número 28: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Olha só aí, ele dizia: ó, e vos eu, a palavra, se vos eu, aleluia, darei descanso. Jesus está dizendo, e Jesus mostra mais uma vez que no sábado, mais um dia em que louvamos a Deus por a sua bondade e temos a oportunidade. Você tem mais uma oportunidade de estar aqui no culto hoje. Você tem, aleluia, nós temos oportunidade de agradecer a Deus todos os dias. Nós temos a oportunidade de cada dia sentir a presença do Mestre Jesus. E você tem a sua oportunidade. Que oportunidade é essa, pastor? De fazer o bem. Mas tem pessoas que dizem: eu vou fazer com a própria mão. Não. A Bíblia diz: não faça o mal por mal, não paga o mal por mal, mas o mal por bem. Se aquele que te machucou, te feriu, faça o bem, irmão. Porque é o bem que Deus está dizendo para nossas vidas. A oportunidade é todos os dias em nossa vida. A oportunidade tem que estar, a oportunidade bate uma vez só. Não. Jesus, ele tem a oportunidade todo dia em nossas vidas. Que oportunidade é essa, pastor? De ser curado. Que oportunidade é essa, pastor? De ser transformado. Que oportunidade é essa? De aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma.
Jesus tem uma oportunidade para nós. E ele está dizendo: e os fariseus, como sempre, ficam irritados com as atitudes, e ao mestre questiona: e um de vocês que tiver um filho e um boi que está a cair no poço, no dia de sábado não vai o tirar? Olha aqui, Deus está dizendo: se seu filho está caído, você não vai ajudar ele a levantar? Se tem lá um animal ferido, machucado, não vai ajudar a levantar? Jesus está dizendo: eu quebro o paradigma, porque eu salvo, liberto, transformo, e batizo e levo para o céu. Então isso, irmão, o Senhor está dizendo para a tua vida. E o interessante, pastor Milton, que a hora que Jesus pergunta para o doutor da lei e os fariseus, eles não tiveram resposta. Eles não falaram nada, porque o próprio doutor da lei e o doutor da graça, que se chama Jesus, Ele é o Deus que anima, Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que opera. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Mas quem mudou foi nós. Ser humano mudou. Hoje eu vou para o culto quando eu quero. Jesus pode curar quando Ele quiser. Hoje tem pessoas dizendo: Senhor, eu só vou para o culto se o Senhor me abençoar com uma casa. Eu só vou para o culto, Jesus, se o Senhor me dá um carro. Hoje ninguém fala: Jesus, eu vou para o culto para ser curado. Hoje eu vou para o culto para ser transformado. Hoje eu vou para o culto, Senhor, porque a alegria está lá na igreja. Senhor, eu vou triste e vou sair de lá alegre. Senhor, eu vou entrar na igreja enferma e vou sair curado. Jesus disse: Ele tem a mesma cura para dizer para a tua vida: eu curo, eu transformo, eu faço a sua vida. E Ele dizendo: Ele é o mesmo Deus. Aleluia. Ele não mudou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Ele está dizendo para você nessa noite, você que está aqui, porque a palavra não é o que não veio no culto, é o que está aqui. A palavra é para você, não é para quem não veio. Porque o Senhor está dizendo para a tua vida, das coisas mais irritantes, Jesus é, Luiz, irritante, e Deus é hipocrisia. Olha, falaram que Jesus era hipócrita. Jesus era hipócrita. Não, Jesus nunca foi hipócrita. Ele é o Deus que cura. Por que, pastor, você está batendo sempre na parte de cura? Porque Jesus dizendo: eu não sou hipócrita, eu sou o próprio médico que resolve problemas espirituais. Glória a Deus. Ele é o Deus que dá o diagnóstico para você. Jesus, o médico dos médicos, está aqui. Aleluia. E Ele está te dando uma receita. O quê? Cura, transformação, libertação, renovação e proteção sobre a tua casa. E ainda mais, orar sem Cessar. orar sem cessar. O segredo do cristão é sempre estar em contínua oração. Porque está falando jejum do impossível. E caça de demônio só sai com jejum e oração. Mas tem muitos hoje aí, pastor, né, que quer expulsar demônio do jeito que quer. E não é bem assim. Tem que ter uma preparação. Preguei ontem sobre isso. Se a gente não estiver preparado, o diabo vai bater. O diabo vai envergonhar. É verdade. E ele não está brincando de ser diabo. Porque tem muitos levando o evangelho de qualquer jeito.
E o Evangelho de Deus não é de qualquer jeito, irmãos. Aleluia. Porque, aleluia. Porque nós não podemos servir ao Senhor com fingimento. Ser fingido. E tem muitos que é fingido. Está servindo a Deus só por servir. Não, irmãos. Servir a Cristo é de peito aberto. Aleluia. Servir a Cristo é com alegria. Servir a Cristo é adorar Ele com gozo, alegria e júbilo no nosso coração. Porque Ele está dizendo para mim e para você que Ele hoje assina a vitória para este lugar. Glória a Deus, aleluia. E o que Ele determina está determinado. Aleluia. E o que Ele vai fazer está feito para a glória de Deus. Porque Ele está dizendo assim, e outras atitudes que nós não praticamos. Que atitude, irmãos? Tem muitos aí que estão fazendo atitudes completamente erradas, fazendo um evangelho completamente diferente. Porque a Bíblia diz para nós que nós não temos que levar a nos ganhar, nós temos que ganhar lá fora. Mas o que acontece? Quem está lá fora está ganhando quem está dentro. É verdade. Meu Deus, é forte. Vou falar de novo, pastor. O interessante é que hoje o povo esqueceram da noiva de Cristo. Meu Deus. Estão levando a igreja como balada gospel. Estão levando a igreja, apagando luz da igreja e colocando luz coloridas. Deus está dizendo: nós somos a luz do mundo e sal da terra. E muitos estão levando o evangelho de qualquer jeito, dizendo: vamos fazer assim, porque nós vamos ganhar lá fora. Ao contrário, é lá fora que está ganhando dentro da igreja. Estão perdendo a liturgia dos cultos, tirando o hino das harpas, e que vem só louvor e 15 minutos de palavra. E não, o que manda o culto é a palavra que edifica a igreja. E hoje você pode ver que o povo sai da igreja, entra na igreja e sai do mesmo jeito. Não, nós temos que entrar no culto e sair diferente, sentindo a presença, sentindo o renovo de Deus. Porque hoje nós vemos hoje igreja doente, o povo doente, por causa de palavra de Deus, a verdadeira palavra que cura, a verdadeira palavra que liberta, a verdadeira palavra que transforma. Glória a Deus. Aleluia. E o povo quer levar de qualquer jeito. Esses dias chegaram em mim e falaram assim: pastor, o senhor quer pregar na minha igreja lá? Eu falei: que igreja você pregar? Fulano e tal. Ah, mas não vou não. Porque, irmãos, se nós pregar uma palavra dessa aqui, já nunca mais volta. Mas é melhor você subir na verdade. Eita, Deus te diga, aleluia. É melhor você ser curado na verdade do que ser curado na heresia. Porque está cheio de heresia por aí. Está cheio de igreja por heresia. É igual o pregador que nós vemos lá. O pregador roda para lá, roda para cá, mas você sabe a vida do pregador. Meu Deus. É forte. Hoje, irmão, nós temos que tomar muito cuidado em cima dos nossos púlpitos. Porque aqui, irmãos, é o que sai a cura, o milagre, a transformação. É aqui. Senhor amado. E ontem eu preguei um tema muito interessante. O problema não é o que entra, o problema é o que sai.
O que, pastor? A língua. Meu Deus. É a língua que fere. Aí vem falar para você, Bauru é terra que mata o profeta. Não, Bauru é Bauru. O povo que mata o próprio crente. É verdade. Coitado da cidade de Bauru, irmão. Bauru não tem nada a ver com isso. É. Mas Jesus está dizendo, ele veio na humildade. Glória a Deus, aleluia. Ei, sabe o que Deus está querendo dizer? É na humildade que você vai conquistar muita gente. Aleluia, eu creio. É na humildade que Deus transforma muita gente. Ele está dizendo para nós essa noite: cuidado quem coloca a mão em tua cabeça. Deus falou comigo agora. Porque tem pessoas que colocam a mão na cabeça, mas a pessoa não sabe como é que está a vida da pessoa. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: seja livre, seja liberto e seja transformado pela palavra de Deus. Deus de poder. O Evangelho é um Evangelho de cura. Interessante que eu peguei o canto da pastora. O Evangelho é Evangelho de transformação. Agora, se você vê um Evangelho que não tem transformação, o Evangelho que não tem cura, o Evangelho que não tem libertação, não é Evangelho. Mas o Senhor está dizendo: vinde a mim. Deus está convidando, mas depende de você quiser ser curado também. Não adianta o pastor que orar, e se você não acreditar que Deus cura sobre a tua vida. Não adianta só jejuar, se você não acreditar que Deus pode transformar a tua casa, a tua família, teu marido, teus filhos. Nós temos que acreditar que Deus ainda continua transformando. Glória a Deus, eu creio. Nós temos que acreditar que Deus ainda continua batizando com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É até aqui que o Senhor colocou essa palavra no coração. Quero agradecer ao pastor Milton por essa oportunidade, para a glória de Deus, também a pastora Luana, para a glória de Deus. E quando os irmãos estiverem orando, apresenta a minha vida e a vida da minha esposa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.